Então, que a graça do Senhor Jesus e a paz, né, que já está neste lugar, né, possa fluir cada vez mais em nossos corações. Amém, amada igreja? Então, eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Na verdade, quem conheceu a pastora Raquel foi o meu esposo, que já está com o Senhor. E ele criou um vínculo de amizade. E tudo que Deus faz é bom. E quem está desfrutando hoje dessa amizade sou eu. Então, eles me adotaram como mãe e eu os adotei como filhos do coração. Eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos chamam-se Fábio, Fernando e Fabiana. E os irmãos do pastor Fábio são Fabiana, vocês conhecem, e Fernanda. Então, nós temos algo em comum. Amém? Esse Deus maravilhoso que nos faz essas coisas. E nós temos uma comunidade, vou me apresentar um pouquinho, né, pastora? Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, Senge, onde eu e meu esposo somos os fundadores da comunidade. E há 3 anos e meio atrás o Senhor o levou. Talvez durante a palavra eu possa falar um pouquinho de como foi, para que você também receba um renovo nesta noite. Do que Deus faz, do que Deus fala. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, Ele é verdadeiro, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de paz, é um Deus que cumpre com a sua palavra. A seu tempo, Ele cumpre com a sua palavra. Amém? Mas agora nós vamos abrir a Bíblia. Foi preparada numa folhinha durante o voo, pastor. Trouxe meu caderninho, o Senhor disse, não é essa não, muda. Então tá, vamos mudar, Senhor. Como eu não entendo nada e não sei nada, quem entende é Ele, quem sabe é Ele. Nós só obedece. Amém? Em Lucas 24:13. Nós vamos falar sobre aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Pensei que seria mais difícil chegar aqui, mas estou tão confortável, estou em casa. Amém, querida igreja? Vamos falar, então. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estágios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, deu a eles. Então, se lhe abriram os olhos, aleluia, aleluia, Jesus, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disse um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Nós vimos aqui então que depois que o Senhor Jesus, ele foi crucificado, depois que o Senhor Jesus foi sepultado, nós podemos ver em outra história que Pedro voltou para pescar. Esses discípulos boigaram um caminho contrário, eles já estavam saindo de Jerusalém, não acatando a ordem de ficarem lá. E de repente, o Senhor começou então a aparecer, a visitar, a acompanhar, a andar lado a lado, da mesma forma que ele disse: eu não vos deixarei só. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por 3 anos e meio, ele pregou, ele falou a sua palavra. E aquela palavra, amados, aleluia, não entrou no coração daqueles homens. Não desceu ao coração daqueles homens. No que um pouco que eu tenho estudado, e um pouco do conhecimento da Bíblia, é um pouco só. Esses 20 e poucos anos de pastorado, conheço muito pouco. E cada vez que eu subo a este altar, cada vez que eu venho usar esse púlpito, o meu coração, ele acelera. Porque há dentro de mim uma responsabilidade muito grande de representar esse nome. Jesus. E há 8 anos e meio atrás, vamos falar só desse pedacinho, pastor. Há 8 anos e meio atrás, eu fui a um retiro para que o Senhor viesse a me encher. Eu precisava dele. Tinha acontecido algo na minha família e eu estava debilitada. E quando eu fui a esse retiro, uma pastora muito amiga, ela disse: amiga, eu preciso falar com você. Senta aqui, eu preciso falar com você. E eu pensei: agora o Senhor vai encher minha alma, Ele vai alegrar a minha alma. Agora o Senhor ouviu a minha oração, então agora é a minha vez. E ela sentou e ela falou assim: amiga, o Senhor manda te dizer que você tem só 5 anos com o seu esposo. Somente 5 anos. E no melhor do seu casamento, Ele vai levá-lo. Ele tem esse tempo. E quando findar esse tempo, a obra que Ele tinha nessa terra se finda, acaba. Então eu não me apavorei, eu fiquei: Senhor, será que é algo que eu tenho que fazer a mais para você? É algo que Ele precisa fazer a mais? Eu cheguei em casa, eu reuni os meus filhos, eu falei para eles, chamei meu esposo, falei para ele: bem, vamos ver o que é que o Senhor quer mais de nós, vamos fazer. Nós sempre queremos barganhar com aquilo que Deus fala, né? E ele olhou para mim e ele falou assim: ó, eu estou pronto. Eu estou pronto.
E eu olhei para ele e eu falei, mas eu não estou. Você sabe aquele marido que faz tudo? Aquele esposo que faz tudo dentro de casa, aquela esposa que não sabe trocar um botijão de gás, aquela esposa que não sabe quanto que não paga uma luz, não paga uma água, não sabe quanto que é a despesa da casa, aquela esposa que não sabe fazer um depósito, aquela esposa que não sabe nem para sacar o dinheiro que toda esposa gosta e aprende rápido, nem isso eu fazia. E de repente eu recebo essa palavra. E eu sabia que esta palavra vinha do Senhor. Testificava em meu coração. E ele também. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano. Passou o quarto. E nós continuamos, pastor. Nós continuamos, igreja. À frente do trabalho. Fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Cuidando das ovelhas que o Senhor nos trazia. Aquelas que ele acrescentava. Chegou o quinto ano. Nesse quinto ano, dia 19 de outubro, eu tinha uma cirurgia para fazer. E eu precisava fazer essa cirurgia. Uma noite antes da cirurgia, minha sogra deu um AVC. E ele era filho único. E eu, por parte, também sou filha única. De adoção, eu também sou filha única. E quando, na noite de sexta-feira, eu ia fazer sábado pela manhã, ele a levou para o pronto-socorro, ela ficou no CTI. Meus filhos chegaram, mãe, adia essa cirurgia. Eu disse, eu sou obrigada, eu preciso fazer essa cirurgia. Eu não posso esperar mais tempo. No outro dia pela manhã, ele me levou ao hospital, ele orou. Antes de entrar no centro cirúrgico, ele orou. A minha cirurgia era para 3 horas, levou 8. E ele com uma dor na cabeça muito forte. Mas primeiro cuidando da mãe e da esposa. No outro dia, eu tive alta, voltei para casa. A minha sogra continuou no hospital. Ele nem pôde me buscar no hospital. Então, foi um outro pastor, amigo nosso. 5 dias de cirurgia. Com 2 drenos. Do lado direito e do lado esquerdo. A última reunião que nós estamos fazendo na nossa casa com os 5 pastores, e ele estava dando uma apostila de grupo caseiro. E aquele dia era a última. Era a última. Foi comemorado, foi mandado buscar pizza, foi mandado buscar lasanha. E eu deitadinha no sofá e ele preocupado. De repente ele levanta da cadeira. Ele dá uma volta até na rua. Vai na porta da cozinha, vai até a rua. Volta, olha para mim e diz assim. Eliana. Minto, ele me chamava de Eliane. Eliane, eu estou ruim. Quando ele falou, Eliane, eu estou ruim, eu levantei bem rápido. Eu soltei os drenos e eu levantei. Eu não podia levantar. Nessa hora, os pastores que estavam ali, porque Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Vocês imaginam se eu estivesse sozinha? Morri os 2. E eles me pegaram, me levaram à sala. E naquele momento, deu o AVC. É horrível escutar o teu esposo gritando. E você não poder fazer nada. Deu AVC no tronco cefálico. Então, deu hemorragia. Todo o cérebro dele já saiu morto. Ficou 25 dias, a igreja orava dia e noite. Depois eu vou chegar ali. Dia e noite. Virada, a igreja orava por 25 dias. E eu não orava. Eu só falava assim, Senhor, faça o melhor. Se for hoje, a época onde o Senhor nos falou, o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus.
Mas se não, Senhor, se não é essa época, se não é esse momento, que ele saia de lá sem sequela alguma. Essa foi a minha oração. Eu consegui visitá-lo por três vezes nesses 25 dias. No dia 18 de novembro, eu consegui me esticar um pouquinho. E eu falei para o meu filho, me leva para ver o seu pai. Era o dia do meu aniversário. Eu quero ir ver o seu pai. Eu quero ganhar o meu presente hoje do Senhor. Eu sei que Ele tem um presente para me dar. Então, com dificuldade, nós entramos naquela UTI. E eu entrei chorando. E quando eu entrei dentro daquela UTI, eu senti uma unção tão grande. Eu senti uma presença do Senhor tão maravilhosa. E o choro parou, o choro cessou. E nós começamos então a louvar ao Senhor, a cantar hinos. Ele amava louvor. Nós começamos a cantar então. Eu e meu filho, que hoje é pastor e líder do louvor. E de repente, amados, nós deixamos, era às 17 horas para sair, deu às 18 horas e aí nós voltamos. Nós viemos e eu saí sorrindo. Falei, acariciei. O batimento cardíaco foi. E ele já estava com o cérebro, ele já estava morto. Mas o coração batia. Ah, amados, quando eu cheguei em casa, tinha bolo, tinha presente, tinha flores, me esperando, a casa cheia, a igreja quase toda. Aí eu fui descansar. Às 20 horas, eu estava deitada na minha cama. Às 20 horas, meu filho abre a porta bem rápido e falou, mãe, não com essa delicadeza, mãe, o coração do pai parou. Eu sei que eu dei um grito e não lembro mais de nada. Sei que colocaram um comprimidinho na minha boca e eu apaguei. Nesse momento, quem estava visitando? O pai era o meu filho mais novo. Que tem teve um histórico de rejeição, teve um histórico de dificuldade de se achegar ao Senhor, de olhar para Deus como pai. E naquela hora eu não estava lá e me falaram que ele batia no peito do pai e dizia, hoje não, pai, hoje não, hoje é aniversário da tua esposa. Mas foi a hora que o Senhor se apresentou ao pastor Francisco. Houve o velório, amados. Você já ouviu falar de velório ungido? Velório com unção? Ainda morto dando fruto? Você já ouviu falar? Oh, eu não ouvi falar. Eu presenciei. Meu filho tocou 3 vezes o louvor da Voz da Verdade, além do Rio Azul. E cada pessoa, a igreja encheu. E o meu esposo, além de pastor, ele era aposentado, ele era estivador aposentado. Então foram muitos estivadores para acompanhar a última hora. E eles falavam assim para o meu filho, que também é estivador. Falavam assim para ele, eu nunca fui em um velório de uma pessoa que foi para o céu. Tamanha era a unção. Ninguém chorava. Nós não conseguíamos chorar. Nós não conseguíamos. Porque o nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é aquele que cuida do nosso coração. O nosso Deus é aquele que cuida do nosso sentimento. O nosso Deus, Ele cuida em todas as áreas da nossa vida. Aleluia.
Oh, glória a Deus. Passou então, amados, essa fase de pastor a presidente. Então, outro presidente assumiu. Outro pastor titular assumiu. Outra pastora titular assumiu. E eu era muito ativa dentro da igreja. Naquele ano eu fiz um seminário, naquele ano eu fiz um retiro. Eu não parava, eu não queria parar. Porque eu sabia que eu só encontraria paz no Senhor. Mas o Senhor queria me parar. O Senhor queria, aleluia. O Senhor queria que eu ficasse sentada no meio das ovelhas para que eu pudesse sentir o cheiro de ovelha. Então eu fiquei sentada por 3 anos. Por 3 anos, aí chega essa palavra. Quando eu fiquei sentada, eu pensei assim, tudo aquilo que me foi prometido, tudo aquilo que eu teria que fazer, era junto ou ao lado do meu esposo. Então hoje, Senhor, eu vou sair de Jerusalém e eu vou pegar o caminho de Emaús. Hoje, Senhor, não dá mais para eu sentar naquela cadeira, olhar para aquele altar e não ver mais o meu esposo lá. Aí veio mais um processo na minha vida, amados, de adaptação. E o Senhor, então, Ele colocou um casal de pastores muito abençoado, que segurou por 3 anos a igreja. E chegou um dia, então, que fizemos uma reunião. Foi feita uma reunião de presbitério. E eu saí de casa pronta para dizer, hoje é meu último dia. Mas como, né? Pastora fundadora de uma comunidade, como isso pode acontecer? Como? Pastora, tu deixou de amar o Senhor? Não deixei de amá-lo de maneira alguma. Eu amava eu amo da mesma forma do dia que eu me converti, do dia que eu fui liberta. Do dia que Ele me tirou lá do fundo do poço. Há uma história que eu não posso nunca negar esse Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde eu saí. Eu fui possessa de espíritos malignos. Eu tentei suicídio por 3 vezes. Eu tinha 2 anos para ficar internada numa casa de pessoas loucas. Eu tinha um tratamento de 2 anos. Eu saí de casa, eu abandonei meus filhos. E o Senhor resgatou. E o Senhor trouxe de volta. E o Senhor usou aquele homem para que eu me tornasse hoje quem eu sou. O meu esposo. A pessoa que mais foi ferida. A pessoa que mais sofreu. Aleluia. Mas vamos voltar para a palavra. Então eu fiz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho, chamada Emaús, caminho da aldeia. Distante de Jerusalém, eles estavam querendo ficar distante de Jerusalém, de tudo onde eles passaram, de tudo aquele trauma que eles passaram, de ver Jesus crucificado, de ver Jesus andar por aquele lugar, ou de relembrar Ele falando, curando, alimentando. Eles resolveram. De repente, um terceiro homem chegou perto. E aquele terceiro homem disse para eles, o que é isso que vós falais? O que está acontecendo? Ele
Eliana, o que está acontecendo com você, Eliana? Eu te avisei. Eu te usei. 2 anos antes ele me usou, eu estava no altar ministrando louvor, de repente eu me vi de frente com o Francisco, com meu esposo, e falando assim para ele: bota em dia a tua casa, arruma a tua casa, porque eu vou te levar. Havia uma pequena mágoa entre ele e a nossa filha. E o Senhor não poderia levá-lo sem que aquele relacionamento de pai e filha pudesse ser consertado. O Senhor vem buscar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha. E essa igreja sou eu e você. Como é que está o teu coração? E durante aqueles 2 anos, o Espírito Santo foi trabalhando e ele foi se deixando trabalhar. E houve um conserto entre os dois. Houve um conserto. E o Senhor disse: Eliana, eu avisei. O que está acontecendo? Eu te chamei, eu te coloquei nesse lugar, a igreja não é tua, ela não te pertence, e é isso que eu estou te mostrando. O que o Senhor queria me mostrar, amado, que eu não era dona daquele prédio, que eu não era dona daquelas cadeiras, que eu não era dona daquelas pessoas que estavam ali. Eu só era usada, um canal, só um canal. E eles olham e ainda respondem assim: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado-se: só tu és o único, você é o único que não sabe do que aconteceu? Então eu falei ao Senhor: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Não poderia ter levado os dois? Por que tanta dor e tanto sofrimento? Não poderia ter levado, Senhor. Então, tem um pastor Lapa, que hoje é vereador, uma bênção. Começou lá na igreja, né? Filho. A mãe dele também faleceu e ele veio convidar eu e o meu filho para louvarmos a mesma canção que foi cantada no dia do velório do meu esposo. E eu não ia mais em velório também. Nós fomos, e nós louvamos, e nós cantamos. E aquele lugar se encheu da presença do Senhor. De repente, então, levaram até o túmulo e eu fui até lá. E quando eu estava lá, o pastor Luiz chegou, Luiz Hermínio. E ele me viu lá no canto, ele me chamou e disse assim, chamou o pastor Bertelli. E ele falou assim: essa foi a minha primeira pastora, pastor. E nesse momento, o pastor Bertelli olhou para mim e falou assim: ele quer falar com você. Chamou a esposa, botou a mão no meu coração e começou então a falar: você pediu para eu te levar? Hoje eu tiro todo sangramento, tudo aquilo que sangra o teu coração. Vai ficar a dor da saudade. Essa dor vai ficar. Essa eu não vou tirar. Mas para que tu saibas que a obra que ele tinha para fazer nessa terra se findou. E a sua ainda nem começou. E na hora eu pensei assim: mas Senhor, esse tempo todo, o que é que eu fiz? Eu só pensava e o Senhor respondia. E o Senhor falou assim: você foi ajudadora, você foi auxiliadora. Você o ajudou a findar, a terminar a obra. E eu me senti tão orgulhosa de mim, igreja. Sabe quando vem uma satisfação, porque ali
eu entendi o meu propósito nos 36 anos de casamento. E de repente ele fala assim, porque eu sempre falei que eu falava, Senhor, mas quando que a obra vai começar em minha vida? Questionando sempre. Senhor, eu já estou com uma idade avançada. Quando que vai começar, Senhor? E ele falou dessa forma. Hoje eu renovo a tua força e a tua idade. E eu estou te dando energia para ir mais longe. Aplauda o Senhor, porque Ele merece, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia. O Senhor transformou, o Senhor me mudou, o Senhor mudou meu pensamento, o Senhor mudou toda a minha estrutura, de dentro para fora. Honestos. Vocês não entendem, vocês não conseguem entender quem eu sou, vocês não conseguem entender o que é a minha palavra. Vocês não conseguem entender o chamado que há na sua vida. Você não consegue entender por que eu tinha que vir. Ninguém me tirou a vida, como eles falaram aqui. E então eles entregaram eles aos sacerdotes e o crucificaram, o levaram à morte. Mas o Senhor fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Sou eu que dou. Sou eu que faço. É a minha vontade. Aleluia. Jesus, Ele está no meio da sua igreja, Ele tem o diagnóstico de cada um de nós. Ele não acha. Parece que é assim, ou eu acho que é assim. Não, o Senhor não trabalha dessa forma. Ele tem o diagnóstico perfeito, exato, de quem nós somos. De quem você é. Aleluia. Oh, glória a Deus. O único que pode acender, amados, o fervor no coração desses discípulos, o único que poderia acender o fervor era Jesus. O único que pode acender o fervor no teu coração é Jesus. O único que pôde me mudar e acender o fervor no meu coração foi Jesus, foi Ele me mudou. Tanto que eu estou aqui desde domingo, sem dormir. Eu estou com a minha sogra no hospital. E aquele filho, amados, que viu o pai partir. Ontem à tarde, quando eu estava preparando as coisas para vir, eu recebi dele, então, um WhatsApp. Ele estava doente e ele emagreceu muito. E ontem eu recebi um WhatsApp dizendo assim, mãe, eu estou com câncer. Ontem. No linfático é linfoma. Ontem. A minha estrutura abalou? Abalou. A estrutura. A minha fé em Deus abalou? Não. Porque o Senhor não me falou. Queria levá-lo. Pastora, mas se acontecer alguma coisa, o Senhor, enquanto nós estamos ali no louvor maravilhoso, presença maravilhosa, o Senhor falou assim ao meu coração, e se eu o levá-lo? A única resposta que eu pude dar e posso dar ao meu Senhor, é que Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus, amados. Eu precisei tomar uma decisão para vir hoje. E ele me pedia, mãe, fica. Mas para estar aqui, amados, na semana que passou, eu acordei pela madrugada, eu acordo todas as madrugadas para buscar ao Senhor. E quando eu acordei, eu dobrei meus joelhos, eu senti uma angústia muito forte. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor disse, desobediência. Então eu falei ao Senhor, desobediência de quê, Senhor? O que é que eu estou fazendo que não está te agradando? Calor.
Senhor, então eu vou voltar, eu vou dormir. É muito cedo, eu vou voltar a dormir. Senhor, fala comigo, tu sempre falou comigo em sonho, me mostra. Mostra o que eu estou fazendo. E eu dormi e ele me mostrou que eu estava nessa cidade. E eu estava nessa cidade com um bebê. Eu estava com um bebê. Me deram um bebê e eu precisava subir uma montanha com esse bebê. E quando eu comecei a subir essa montanha com esse bebê, eu encontrei outro bebê, deitadinho no bebê conforto. Só que era muito estreito. E se aquela criança se mexesse, amados, naquele bebê conforto, ela iria cair. E eu não podia segurar as duas, então eu clamei, eu chamei, eu pedi para que meu filho viesse, ele cuidou daquele bebê, eu desci. E quando eu desci e entrei na casa, que eu olhei para o bebê, eu vi o rosto do bebê. Eu vi o rosto da menina. E o Senhor disse, vai. Eu não sabia o que estava por vir. Vai. Volta. Não deixa. Não sejas ignorante na minha palavra. Não sejas nécios de coração. Creia em tudo que eu tenho falado. Creia em tudo que o profeta tem falado. Creia em tudo que está escrito nesse livro. Creia. Creia somente. E quando eu fui ontem à noite para falar para ele que eu viria, deu uma crise, uma dor muito forte. E ele foi para o PA, ele foi para o pronto atendimento. Eu não consegui falar, pastor, que eu viria. E eu passei essa noite, então, orando ao Senhor, com a mala pronta, o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu faço, Senhor? Eu sei que o homem não vai entender a minha posição. Eu sei que o homem não vai entender a minha decisão. O que é que eu faço? Amanheceu e eu acordada, esperando a resposta do Senhor. E dentro do meu coração, ele já estava falando, eu queria ouvir. O WhatsApp, então, vai ser abençoado quando nós usamos para o bem. A minha irmã mandou o WhatsApp e disse, já estás pronta? A mala já está pronta? Eu vou te buscar. Eu disse, já estou pronta. Mas o meu filho vai me levar. E eu vim, amada igreja. Eu vim por obediência ao Senhor. Para que se cumpra a sua palavra. Através da minha vida, assim como Ele quer cumprir a sua palavra, através da sua vida. Não sejas nécios. O que está acontecendo? O que tem acontecido que te faz tomar um outro caminho? O que tem acontecido que te fez voltar, sair de Jerusalém, tomar um outro caminho e ir embora, ainda com o coração amargurado, com o coração entristecido, duvidando? Imagina que os dois vinham conversando, que o Senhor falou, que é isso que vos preocupa? E de que Ele ides tratando à medida que caminhais. O que é isso? Quando Jesus perguntou, o que é isso? Que dúvida é essa? Que tristeza é essa? Tudo que eu falei, só faltou o Senhor falar aqui, tudo que eu falei, tudo que eu preguei, tudo que eu mostrei, tudo que foi feito. Que é isso? Um porém disse, mas és o único, porventura, que não está sabendo o que aconteceu, que ignora as ocorrências. O coração desses homens estavam tão entristecido, amados, que eles falam, os homens entregaram eles à morte, entregaram ele à morte. E eles ainda falam assim, ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, nós esperávamos que fosse ele. Quantas vezes nós queremos, eu esperava que o meu esposo saísse daquela UTI. Mas não aconteceu. Aconteceu a palavra exata que o Senhor falou através da sua profeta. Quando eu fui tirar os pontos, o médico perguntou. Eu entrei sorrindo. Ele disse, como pode? Como tu pode estar sorrindo?
se eu sei o Deus que eu sirvo. Tá, mas se acontecer e ele for levado, ele vai continuar sendo Deus. A mesma coisa que eu falei aqui, amados, eu falei no templo. Ele vai continuar sendo Deus. Porque eu não tenho como negar. Eu não tenho uma palavra sequer para dizer, não, o Senhor Jesus, Ele não existe, Deus não existe, o Espírito Santo me abandonou. Eu não tenho uma palavra contrária contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As fraquezas vieram? Vieram. A dor da saudade vem? Vem. Com essa outra notícia agora, pastora, como é que você está se sentindo? Confiante. Confiante. Então eu mandei um WhatsApp para eles, filho, a mãe precisou ir. Filho, a mãe te ama muito. Mas tem uma palavra que você liberou. E você precisa pedir perdão. O mais velho tem 38 anos. Ele é pastor. Está lá junto com o pai, está sempre junto com o pai e junto comigo. A segunda é uma menina com 35 anos. É casada. Congrega em uma outra igreja bem perto da nossa. Adora ao Senhor, serve a Jesus. Se envolve com as coisas de Deus. E ele, por ver o pai falecer, morrer na frente dele, ele se afastou. Então um dia eu chamei, eu disse, filho, você sabe onde o seu pai está? Sei, mãe. Você acredita em Deus? Acredito, mãe. Filha, você me ama? Eu te amo, mãe. Filho, você lembra das curas e dos milagres e da libertação que o Senhor fez na minha vida dando seu pai? Lembro, mãe. Então, qual a dificuldade de você servir a esse Deus? E ele falou, eu sou igual ao meu pai. O meu pai, quando veio para o Senhor, ele veio pela dor. E eu sei que vai ser igual comigo. Ele liberou. Ele liberou. Como que nós temos tanta facilidade de liberar uma palavra de maldição? E temos tanta dificuldade de liberar as palavras de bênção sobre as nossas vidas, pastor? Meu filho trouxe uma palavra outro dia, por que é tão fácil lembrar do pecado de Adão e é tão difícil lembrar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe às nossas vidas? Por que nós somos assim? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando o Senhor então começou a falar comigo, meu coração começou a aquecer. Quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, quando eu ouvi daquele homem, quando ele falou, você foi ajudadora, você foi auxiliadora, você o ajudou, a obra com ele findou, terminou, mas a sua ainda não começou. O meu coração começou a aquecer, começou a vir um fervor no meu coração. Então naquele momento eu disse, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia. E eu comecei então a entender, quando ele começou, amados, aleluia, a caminhar, quando ele começou a falar, quando ele começou a ministrar no meu coração, quando ele começou a mostrar o porquê de todas as coisas, o meu coração começou a ferver, entrou o fervor da confiança, a fé. E eu disse, Senhor, eis-me aqui, me leva. Vai, Senhor, conforme a tua vontade. E quando o Senhor começou a falar, aqueles homens falaram então que o seu coração começou a aquecer. Quando ele sentou à mesa então, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhe deu. Então se abriram-lhes os olhos. Quando meu coração começou a aquecer, quando eu comecei a ouvir, quando eu me sentei à mesa,
quando eu comecei a ter intimidade com Ele. Quando eu comecei a ter intimidade com o Espírito Santo. O meu coração se abriu. O meu coração aqueceu. Os meus olhos se abrem e o coração se aquece. E os meus pés se apressam a anunciar a palavra do Senhor. Mas nada disso acontece se não houver intimidade. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Os lábios se abrem, amados, para falarmos da salvação. Os lábios se abrem para falarmos dos testemunhos. Como haverá testemunho? Vós sois as minhas testemunhas. Se nós não passarmos por alguns processos que muitos de vocês estão passando hoje, como eu estou passando hoje, eu não vou chegar a um propósito. Se você não passar por esse processo, minha amada, meu amado, você não chega ao propósito. Só que o segredo está em aceitar o processo que Deus quer fazer. Sabe quando Ele nos leva para o deserto? Lá em Deuteronômio 8, quando Ele te leva para o deserto, lá Ele te faz passar fome, lá Ele te faz passar sede. Para quê? Para provar o nosso coração. O nosso coração é provado para o Senhor? Não. Ele sabe todas as coisas. Eu ando no meio da igreja, fala lá em Apocalipse. Eu ando no meio da igreja. Eu bem sei as tuas obras. Eu bem sei os teus pensamentos. Ele nos conhece. Pode o nosso pai não saber o que nós estamos fazendo, mas ele conhece. Pode o teu pastor não saber o que você está fazendo, mas ele sabe. Pode o teu patrão não saber o que você está fazendo, mas o Senhor sabe, porque Ele está no meio da igreja, então Ele está dentro de nós. Ele está em sua vida. Ele te acompanha onde você está, o Senhor está. Meu Deus, que horas? Amém? Faz sinal, pastora. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Então, amados, quando nosso coração aquece, os nossos olhos se abrem, foi assim com esses discípulos. O nosso coração, então, amados, os nossos pés, eles correm apressadamente para proclamar, aleluia, a salvação, para proclamar a palavra, para proclamar o amor do nosso Deus, os feitos do nosso Deus. Eu amo falar do Senhor. Eu amo estar no altar. Não é fácil chegar aqui. Como eu falei no começo, não é fácil chegar aqui. Passa 1001 coisa na cabeça. Não é fácil. Não é fácil se dedicar. Não é fácil se entregar. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Porque essa leve e momentânea tribulação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você quer a riqueza do Senhor? Busque-o. Tenha intimidade. Sente à mesa. Os discípulos só abriram os olhos quando eles sentaram à mesa com Jesus. Os discípulos só abriram os olhos quando eles tiveram intimidade com o Senhor. Quando eles começaram a buscá-lo, quando eles começaram a dar atenção, quando eles desejaram a sua presença. Não passe de nós, fique aqui conosco essa noite, Senhor. Não passe de nós. Desejo, fervor, desejar o Senhor. Desejar o Senhor. E nessa caminhada de volta, essa caminhada saindo de Jerusalém, dia 18 de novembro, meu esposo foi levado. Em agosto do outro ano, 2014, foi levado o meu sogro. Dia 6 de novembro, a minha melhor intercessora da igreja, a mulher de oração, a mulher que eu dizia, vamos orar às 5 da manhã, vamos, pastora. Vamos orar às 3, vamos, pastora. Vamos ficar 7 dias dentro da igreja, vamos, pastoras. O Senhor a levou. Um ano depois, o Senhor leva minha mãe.
que morava comigo. Em 3 anos eu cuidei dos idosos. Então eu não poderia cuidar totalmente, me entregar totalmente à obra do Senhor. Porque eu tinha uma obra para fazer dentro da minha casa. 3 idosos. 1 por ano. E agora eu estou com a minha sogra, nos últimos dias, internada no hospital. E com pessoas maravilhosas que o Senhor levantou, que estão cuidando. 1 por ano. O Senhor foi tirando, a minha casa era cheia. Mas é isso que Deus faz, quando Ele tem um propósito. Eu não estou falando do que eu li em um livro. Eu não estou falando de um testemunho que eu ouvi. Eu estou falando para vocês daquilo que eu estou vivendo. É a minha vida. Um pouquinho da minha vida. E esta mesma mulher que falou que o Senhor a usou, essa mesma profeta que o Senhor a usou, eu acredito e eu creio, amados, na palavra do Senhor e nos profetas. Quando ela está dentro da palavra. No ano passado ela falou assim para mim, amiga, são 13 anos de amizade. Amiga, a tua última batalha na tua família é com o teu filho mais novo. E eu não sabia como seria essa batalha. Hoje eu sei. E hoje, depois de ter a intimidade, depois de sentar à mesa com o Senhor, depois então do partir do pão, depois de tão amado, de sentir, de comer, aleluia, da sua carne, e depois então de beber do seu sangue, simbolizado no pão e no vinho, que é através da palavra e do Espírito, amados. Depois disso, eu digo a Ele, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Não tem como retroceder. Não tem, nós não temos como retroceder. Para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Para onde irei eu, se só Tu, Senhor, tens a palavra que alimenta a minha alma, que me faz caminhar sempre uma milha a mais? Para onde iremos nós? Nele muito. Aleluia. A promessa do Senhor é esta: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono. Nosso Deus, Ele saiu da intimidade da mesa. Ele saiu da intimidade, Ele sai da intimidade da mesa e vai para a publicidade do trono. Agora eu te faço uma pergunta. Quem vai assentar-se com Ele no trono? E eu vou te responder. Quem assentou-se intimamente com Ele à mesa. Essa intimidade está no seu coração, amado. Que notícia você recebeu por esses dias? Que batalha você tem travada por esses dias? Hoje é noite de renovo. O Espírito Santo quer renovar as tuas forças. Amém? Aleluia. O importante, meu querido, não é o que você pensa ao seu respeito, nem o que as pessoas dizem ao seu respeito. O importante é o que Jesus diz ao seu respeito. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não tem opinião sobre nós. Nosso Senhor Jesus, Ele tem o nosso diagnóstico. E Ele nos conhece muito bem. E Ele te conhece muito bem. Ao aquecer o coração, ao ter intimidade, eles voltaram a Jerusalém. Eles voltaram a Jerusalém. Vamos fechar os nossos olhos, eu não sei.